Boa noite. Boa noite. Quero dizer que é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje mais uma vez. A gente se encontra sempre nos sábados e fazer parte desse momento tão especial para vocês é um prazer muito grande. Eu gostaria de convidar vocês para ficarem de pé. Nós vamos fazer uma oração antes da gente começar. Senhor, obrigada por esse dia. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez unidos e reunidos em Tua presença para juntos aprendermos mais de Ti, para juntos adorarmos ao Senhor através de canções, palavras, expressões de louvor ao Teu nome. O que é digno de receber toda a honra, glória e louvor, Senhor. O que fizermos aqui nessa noite, nós declaramos que é para o Senhor, que é a expressão de adoração. Todas as palavras ditas que sejam intencionalmente para exaltar e engrandecer o Teu nome. E que os nossos corações estejam abertos para toda palavra que for falada, que alcance os nossos corações, Senhor, terrenos férteis, para que esse fruto caia e que esse fruto permaneça e que esse fruto produza mais frutos. Então, Senhor, fica conosco, nos abrace nessa noite, fale conosco através das músicas, que a nossa voz se ergue em adoração ao Teu nome, em rendição a Ti, dizendo que só o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo louvor. Mais uma vez, obrigado, Senhor. Obrigada por estar aqui, obrigada por esse momento. No nome santo de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém. Glória a Deus. Glória
Te adoramos, ó Senhor.
anos 80. Não sei se a gente tem outra cidade. Mas eu acredito que seja uma canção de domínio muito público, porque é uma canção que a gente cantou muito tempo e eu acho que vale muito a pena nós cantarmos hoje. Deixou o esplendor de sua glória para vir esse mundo aqui. Estava só e veio
Boa noite. A graça e a paz do Senhor esteja com todos. Amém. Dá vontade da gente continuar aqui louvando, né? Então eu vou fazer tudo para não atrapalhar o clima de louvor e adoração, né? Gostaria, né, de agradecer a presença de todos, especialmente de Maria. Isso é o que eu chamo de sacrifício de louvor, que são os lábios que professam o seu nome. Porque Manu está prestes a ser avó, a filha entrou no IMEC agora. Eu creio que essa noite você será avó, né? Então ela está aqui ligada lá, aqui ligada lá. Então, assim, Deus proporcionou, né, que conseguisse internar agora, ela estava tensa, e aí, glória a Deus por tudo. Né? Vamos estar orando, né? Você, terceira aí, meu nome é? Dominique, né? Aqui, ocorra tudo bem, que ele passa aí, que a mão do Senhor esteja com ela, em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos falar um pouco sobre louvor e adoração. Vocês já ouviram na prática, né? Como que ocorre o louvor e a adoração, né? E a gente já, todos os domingos, já também ministra aqui louvor e adoração, mas a gente vai aprofundar um pouco mais para poder entender melhor. Flávio já me encheu de perguntas aqui no final, de uma vez, né, Flávio, se estão contempladas aqui. Louvor, música, adoração, instrumento, som. Quando foi que tudo começou? Né? Tudo começou lá em Gênesis. Tudo começou em Gênesis e tudo vai terminar em Apocalipse. Esse louvor aqui foi do Apocalipse. Né? Lá em Gênesis capítulo 2, capítulo 3, nosso mundo ele é luz e som. Né? No princípio, criou Deus céus e a terra, depois disse Deus, então é sempre luz e som. A luz entrou, e nesse texto aqui, Gênesis 3:8 fala de um dia triste que aconteceu para nós, na humanidade. E foi um dia triste para Deus também. Gênesis 3:8. Quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Aqui fala quando Adão e Eva resolveram seguir os seus próprios caminhos. Resolveram desobedecer aos princípios que Deus havia determinado para eles. Deus havia dado princípios. Eles estavam no jardim, num lugar maravilhoso, mas mesmo no lugar maravilhoso, no jardim, Deus deu princípios para que eles seguissem. Dessa árvore pode, dessa não pode, pode isso, isso não pode, mas eram princípios simples, mas eles deram ouvidos à serpente e passaram a querer viver a sua vida de acordo com a capacidade de decidir que eles tinham. Quando eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles estavam dizendo para Deus assim: não, eu vou decidir as minhas coisas pelo que eu penso. Eu não vou decidir as minhas coisas pelos teus princípios. Então, desobedeceram a Deus. Aí entrou a missão e toda aquela história que a gente já sabe, Jesus precisou vir ao mundo para morrer em nosso lugar, para nos resgatar do pecado. Mas como que era? Como que era essa convivência deles, de Adão e Eva, antes do pecado, com Deus ali no jardim? Então vamos fazer uma viagem ao jardim agora. Entrei no meu jardim, naquele jardim lá. E aí, o texto fala que depois que eles pecaram, eles ouviram a voz de Deus, ou seja, diariamente Deus vinha na viração do dia. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia. Então, diariamente, viração do dia, aproximadamente 5 para 6 horas, nesse anoitecer.
texto fala que Deus aparecia ali para eles, conversava com eles, compartilhava com eles. Imagina uma convivência entre o Criador e a criatura sem pecado. Deveria ser assim algo lindo que a gente não pode imaginar. Só quando Jesus voltar, que a gente estiver lá nessa nova Jerusalém encantada aqui, que não vai haver mais choro, mais dor. E o interessante é que esse texto aqui diz que Deus andava, de alguma forma eles conseguiam perceber que era Deus, Deus andava pelo jardim e a voz de Deus era acompanhada, o som, parecia um som, que denunciava, que mostrava a presença de Deus. E esse texto, viração do dia, no original hebraico, quer dizer uma brisa suave na viração do dia, no hebraico. Aí traduzidos vezes botar viração do dia, os tradutores, mas no hebraico quer dizer que soprava um vento diariamente. Aí a gente lembra, vento o quê? Vento é o quê? Vento do Espírito. O vento do Espírito soprava, Deus passeava pelo jardim e vinha um som do céu. E nesse som vinha a voz de Deus através do Espírito Santo, que criava uma atmosfera de adoração, de louvor, de compartilhamento que nós não podemos imaginar. A gente não se sentiu tão bem neste louvor, a gente se sente tão bem todos os dias quando a gente louva ao Senhor, quando a gente... Hoje eu passei o dia todo, praticamente, os momentos que eu tive, ouvindo música, ouvindo cantores do meu tempo, mano. Eu sou antes de 80, eu sou do tempo de Guilherme Kerr Neto. Conhece Guilherme Kerr Neto? Não conhece Guilherme Kerr Neto? Ele canta aquela música, como é bom poder aos pés da cruz. Você não conhece essa música? Um dia vamos trazer uma sessão de músicas antigas aqui, né? Sobre o tempo dos vencedores por Cristo. Vencedores por Cristo vocês conhecem, né? Sim, então a gente se sente bem quando ouve essas músicas, a gente entra numa outra esfera, numa outra dimensão espiritual. Então você imagina como era lá. Então esse vento vinha diariamente e soprava. Só que esse vento, que era o Espírito e a presença de Deus, causava alegria. Só que no dia que eles pecaram, no dia que eles quebraram os princípios, no dia que eles escolheram seguir pelos seus próprios caminhos e pensamentos, aí veio a tristeza. Aí a voz passou a ser uma voz que causava medo. Aí eles se esconderam da voz, se esconderam da presença de Deus. E aí veio toda essa tragédia para a humanidade. E aí o tempo passou. E a gente, aqui andando em Gênesis, a gente não vai ver assim, mais nenhum relato disso. Até que vem depois Abel, vem Caim, depois Caim mata Abel. E aí Caim vai seguir o seu destino. Mas Deus, como é misericordioso, através de um improvável, que seria Caim, vem uma descendência, alguns descendentes abençoados. Só Deus para fazer isso, né? De alguém que era totalmente improvável vir alguma coisa de boa, de Caim veio, pela misericórdia e pela graça de Deus. Caim teve alguns filhos. Um dentre os quais chamava-se Jabal, que era o pai dos que habitavam em tendas e possuíam gado. E o outro, Gênesis 4, 21, Jubal. Jubal era o pai de todos os que tocam harpa e flauta. É como se, algum tempo depois, Deus movesse, o Espírito Santo de Deus movesse em alguém para cantar novamente. Porque a humanidade ficou triste, a humanidade afastou-se de Deus, então não tinha mais canto, não tinha mais júbilo, não tinha mais alegria. Aí então vem Jubal e Deus dá inteligência para Jubal, e Jubal inventa a harpa.
Foi uma coisa da cabeça, não foi da cabeça dele, foi que Deus estabeleceu isso. Deus deu sabedoria. Lá no tabernáculo, tinham homens que Deus dava sabedoria para eles se tornarem artífices, artistas, da área de tecidos, da área de metal, da área de madeira. Deus dava inteligência, o Espírito Santo vinha sobre estes homens e eles passavam a fazer o tabernáculo como fizeram. Então na música surgiu Jubal. Ele fez a harpa e fez a flauta. E a partir daí os instrumentos foram se desenvolvendo, as pessoas foram aprendendo a cantar. Deus foi inspirando as pessoas a cantar canções à noite, canções de dia, e aí Deus foi mobilizando a música e o canto e o louvor a Ele. E aí o tempo passou, né? Depois tudo foi estabelecido, vieram os cantores lá dos templos, vieram os vários instrumentos. O Salmo 150 fala que tudo quando tem fôlego louve ao Senhor, né? E aí o tempo foi passando. Mas aquele som nunca mais se ouviu na terra. Aquele som do vento do Espírito nunca mais se ouviu. O Espírito Santo aparecia eventualmente na vida das pessoas. Aparecia na vida de um profeta, aparecia na vida de outro profeta, aparecia na vida de um rei. Vinha assim uma presença muito rápida. O Espírito Santo não habitava na vida das pessoas. E o vento não soprou mais como soprava antes. Aí quando Jesus, conversando com Nicodemos, Jesus fala que o vento, né, sopra onde quer, fazendo uma alusão ao Espírito. O vento sopra onde quer. Ninguém vê, ninguém sabe para onde vai, assim é todo aquele que é nascido de Deus. Deixa cair. Aí, Jesus falou que o Espírito queria que os discípulos ficassem em Jerusalém. E depois de muitos anos, Atos 2, ao vento vindo de novo. Depois que Jesus veio, depois que Jesus morreu, depois que Jesus ressuscitou, depois que Jesus tabernaculou conosco, Jesus reatou a sua comunhão com o homem. Aí, a partir disso, o Espírito veio novamente, passou a soprar. Aí, em Atos 2 diz: ao cumprir-se o dia de Pentecoste, Atos 2, de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, olha o som de novo, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, depois que o pecado foi perdoado, depois que Jesus veio, depois que os discípulos receberam Jesus, depois que recebemos Jesus, o vento vem de novo, o sopro vem de novo, o vento do Espírito veio como um som que descia do céu, e esse vento impetuoso encheu toda a casa, e esse vento veio e penetrou em cada um daqueles discípulos. Eles foram cheios do Espírito. E para a nossa alegria, o Espírito Santo veio e habitou pessoas. Passou a habitar agora continuamente naquele que recebe Jesus. Você pode dar glória a Deus por isso? Amém? Agora, nós somos o santuário de Deus agora. O Espírito Santo vem e faz morada naquele que recebe Jesus. E agora nós não seremos mais guiados pelo nosso próprio pensamento. Seremos agora guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, é isso. Essa introdução é para falar, né? Manu já está indo, vai na paz, Manu, Deus te abençoe. Ela foi lá cuidar do neném. Então é o seguinte, aí agora, a partir desse momento,
a gente entende que o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração, a verdadeira comunhão estabelece-se a partir de adorarmos a Deus em espírito e em verdade. Jesus falou para a mulher samaritana, capítulo 4 de João, que Deus procura aqueles adoradores que o adorem em espírito e em verdade, que adorem com espírito reto, com a presença do Espírito Santo na vida, que adorem falando a verdade, que adorem com o coração puro, que não adorem apenas da boca para fora, porque no Antigo Testamento, em Isaías, Deus fala assim: este povo, falando a respeito de Israel, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe. Em Amós, versículo 3, em Amós capítulo 3, versículo 5, Amós 3, 5, fala que não achei aqui a referência, mas não é Amós 3, 5, eu não anotei, eu anotei. Opa, muito obrigado, viu? Deixa eu ver isso aí. Depois eu acho. O texto de Amós fala assim: Deus protestando contra o povo, Deus dizendo assim: eu não quero mais ouvir a voz de vocês. É Amós 5, 23. Deus falando com o povo: afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Então, assim, tem momentos que, se a gente for cantar para Deus com o coração trancado, se a gente for cantar para Deus sem sinceridade, Ele não ouve. Em Zacarias tem uma coisa muito grave. Deus fala assim: por que não tem? Será que não tem ninguém que pode fechar a porta desse templo? Eu não aguento mais ouvir vocês virem aqui. Zacarias fala isso. Deus fala assim: será que, olha, fecha o templo, não quero que vocês compareçam trazendo oferta, trazendo cântico, trazendo sacrifício, porque o coração de vocês está afastado de mim. Então Deus quer adoração em espírito e em verdade, corações sinceros, corações puros diante dele. É isso que Ele quer. E a gente sabe que, historicamente, a música nas igrejas tem um histórico muito grande, né? Desde os hinos lá do passado até o momento, até o histórico, né? Não tem um culto, né? Praticamente um culto dominical que não tenha música, que não tenha louvor, que não tenha adoração. E a música tem um papel importantíssimo dentro do culto. E agora, restaurados pelo Espírito Santo de Deus, podemos louvar em espírito e em verdade. Agora a gente já vai ter a liberdade de poder adorar o Senhor. E o que tem na música? A música tem louvor e exaltação ao nome do Senhor Jesus. Louvor e exaltação a Deus, louvor e exaltação ao que Deus criou. Na música tem também pregação do Evangelho. Na música tem consolo, conforto. Quando a gente está ansioso, está triste, está preocupado, a gente põe louvor, a gente louva junto. A música tem um momento da gente ter uma comunhão perfeita com Deus. Então a música faz parte de todo o processo da nossa história, desde lá do Antigo Testamento até no Novo Testamento. Jesus cantou. Quando foi que Jesus cantou? Quem se lembra? Nem? Na ceia. Ele cantou um hino, não sei que hino que ele cantou. Todo mundo deve estar querendo achar esse hino, né?
Jesus cantou na ceia, ele ia já, estava prestes a morrer, depois eles cearam e aí cantaram o hino e saíram. Apóstolo Paulo e Silas cantaram, onde? Na prisão. Né? Estava num momento triste, num momento de dor. Então isso que eu chamo de sacrifício de louvor. É você cantar, exaltar o nome do Senhor, mesmo quando a situação está difícil. Então eles cantaram, eles louvaram o Senhor. Então a música tem um papel importantíssimo dentro do nosso contexto de adoração. Agora, como Jesus falou, em espírito e em verdade. Com o Espírito Santo e com a verdade de Jesus. Né? Ah, mas eu não sei cantar, eu sou um desafinado, não tem problema. Se o teu coração, se a tua intenção é louvar ao Senhor, cante. É claro que para cantar aqui na frente, para conduzir um louvor, aí se exige que tenha uma afinação adequada. Mas eu estou dizendo assim, a congregação pode cantar do jeito que sabe cantar. Né? Porque a música é uma expressão de louvor, de adoração ao nosso Deus. Aí uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Deus gosta de louvores? Deus gosta? Gosta. Deus habita no meio de louvores. A Deus 24 horas. Mas Deus precisa de louvores para ele ficar mais satisfeito? Não. Ele é autossuficiente. Então, no dia que a gente não louva, ele vai ficar assim: poxa, eu estou aqui deprimido porque Manuel e Consa não me louvaram hoje. Porque Joás e Lu não me exaltaram, eu vou ficar aqui deprimido hoje. Não. Ele vai ficar assim, preocupado com a gente. Poxa, eles não me buscaram. Nessa situação, eles não me honraram, eles não me engrandeceram. Ele pode ficar triste, no sentido de se preocupar, mas não dele ficar triste, vai faltar alguma coisa dele. Não. Deus é autossuficiente. Agora, por que ele quer que nós o louvemos? Não é para satisfazer, né? Não, eu sou soberano, eu quero que vocês me louvem. Ai de vocês, não é isso. Ele gosta que a gente o louve porque ele se aproxima quando a gente louva, mais ainda, ele interage conosco, é como se ele estivesse voltando ao Éden. Quando a gente louva de todo o coração, a gente entra numa perfeita harmonia e comunhão com ele, que ele vem e aproxima-se mais ainda. Então o louvor... O objetivo pelo qual o Senhor nos criou foi para o louvor da sua glória. Para o louvor da sua glória. Então é um reconhecimento da glória dele. A adoração é eu reconhecer que eu dependo dele, que eu preciso dele, que ele é tudo para mim e que tudo que eu vou fazer, a maneira como eu vou viver, é tudo para a glória dele. O apóstolo Paulo fala: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa que seja para a glória de Deus. Então a gente, para fazer isso, tem que ser movido pelo Espírito Santo. Porque às vezes a gente falha, às vezes a gente quer voltar ao velho homem, à velha natureza, né? Mas aí a gente tem que entender que a gente agora é nova criatura. E a música, além desse momento, né? Na música, é claro, tem emoção. Tem emoção. Nós somos seres emocionais. Né? Nós somos seres emocionais. Mas a música não é só emoção. Não é só melodia. Não é só um som bonito. Né? Não é só um som bonito. Não é só harmonia. Esse som apenas bonito, sem alguém cantando, sem alguém harmonizando uma letra adequada. Eu preciso saber o que é que eu quero. Né? Senhor, eu quero te adorar, estrela da manhã, eu engrandeço o teu nome. Eu tenho que saber o que é que eu estou cantando, eu tenho que analisar o que é que eu estou cantando. Por isso que hoje muitas músicas, né? Muitas músicas atuais não dá para cantar. Muitas músicas atuais não dá para cantar, porque exalta o homem. E a música tem que exaltar a Deus.
ela pode também evangelizar, anunciar, ela pode confortar, mas também sempre com o foco em Jesus, glorificar o nome de Jesus. Mas a música também ela tem uma função muito boa do ponto de vista do nosso corpo. A música é uma bênção para o cérebro, para o lado emocional, o lado cerebral. A música, ela libera várias substâncias boas no nosso organismo, serotonina, encefalinas, libera substâncias que nos relaxam. Então a música aumenta a nossa capacidade cognitiva. A música estimula o nosso córtex pré-frontal para a gente pensar melhor. A música estimula as nossas emoções. A música libera boas sensações. A música cura até doenças. A musicoterapia. Então a música tem esse sentido também, do ponto de vista cerebral. Mas ela tem o efeito espiritual. E eu achei interessante que quando Jubal fez uma flauta, a flauta, como todo instrumento de sopro, ele precisa que o ar passe pela flauta. E todo som é propagação de ondas que vibram com o vento. Precisam do vento, precisam do ar para ser propagado, todo som. O som é uma onda sonora, é uma onda que vibra. E aí o som vibra em várias frequências. A frequência grave, em torno de 100 Hz, é medida em Hz. E a frequência fina. Muda, A frequência aguda, exatamente, bem alta, bem alta. Vai dar aí, por exemplo, o som da nossa voz é em torno de 100 a 200 Hz. O som de um violino, o canto de um passarinho é 4 a 5, 6 mil, 8 mil Hz. Então a frequência muda. E o que é a voz? O que é a voz? Nós somos criados por Deus, somos a única criatura de Deus que fala e se comunica. Antes que você diga o papagaio imita, uma coisa, mas quem fala com inteligência somos nós, criados por Deus. Então a voz, como que é a voz? Eu queria que você entendesse, para que você possa entender que assim como a gente precisa da presença do ar, do Espírito Santo dentro de nós, a gente precisa do ar também, o ar para articular a voz. Para falar, a gente precisa dos pulmões, que soltam o ar. A gente precisa do diafragma, que é esse músculo que fica aqui, abaixo do tórax. Quando você fala assim, você canta, você precisa do diafragma controlar a respiração. E depois a gente tem um tubo que parece uma flauta, que é a traqueia. A traqueia é um tubo ósseo que parece a flauta que Jabal criou. Então, quando ele soprava, o ar passava, ele deixava os furinhos e ia articulando o som. Então, no nosso caso, a gente tem a traqueia. Na saída da traqueia, a gente tem a laringe. Na saída da laringe, a gente tem a glote. A glote é quando você lembra quando você tem glote, quando você engasga, Engole alguma coisa assim que vai querer entrar no pulmão, a glote fecha, começa a tossir. E dentro da glote tem as cordas vocais, que a gente chama cordas vocais, mas o nome científico é pregas vocais. E aí a gente tem alguns músculos que abrem e fecham, A gente tem um músculo chamado cricotiloideu, que fica assim, brasileiro, aqui desse. E tem um músculo interno chamado cricotiloideu, que é o músculo que mexe as pregas vocais. Então, quando o ar passa, o músculo tensiona e aí sai o som. O som sai e depois ele vai para onde? Sobe para faringe, para a boca, que é uma caixa de ressonância, os ossos, nariz e a língua que articula. Então é um processo
né? Exige vários nervos, vários músculos, várias estruturas ósseas e precisa desse ar. Coisa simples, né? É coisa simples, né? Coisa simples. Entendeu, Manuel? Aí agora, como que você fala assim, qual a diferença entre voz e canto? Quem imagina? Todos passam. Eu estou falando. És a nossa estrela da manhã. Eu estou cantando. O vento soprou, o ar veio, os músculos fizeram a sua função, as pregas vocais tremeram. Quando eu canto um som grave, é uma parte. Quando eu canto um som agudo, é outra parte. E o que faz a melodia diferenciada? É porque quando eu falo, eu falo no mesmo tom. Eu falo na mesma frequência musical. Entendeu? É na mesma frequência. Se fosse botar um gráfico da nossa fala, vai ter aquela vibração. Quando falamos, nós falamos praticamente na mesma frequência. Quando cantamos, nós utilizamos frequência diferente. Quando eu falo na mesma frequência. Quando eu canto em frequência diferente. Entendeu? Eu mudo a frequência. Essa é a diferença entre voz e canto. E claro, no canto você vai ter a melodia, você vai ter o ritmo, você vai ter a respiração, você vai ter a voz que vai falar de dentro vai vir essa voz vem do diafragma, né? Então isso tudo, Deus nos deu essa capacidade de articular, de cantar, de falar. Para que isso? Para sermos para o louvor da sua glória. Então assim, Deus quer que a gente cante. Em Efésios 5,17, o apóstolo Paulo fala que vocês deveriam se reunir. Quando vocês se reúnem, uns vêm com hinos, outros vêm com salmos, outros vêm com cânticos espirituais. Então já respondeu a pergunta, não foi claro? O Novo Testamento manda que a gente cante salmos espirituais. Colossenses 16 diz que a gente tem que os salmos também falam, né? Exatamente. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Efésios 5,17? Não, Efésios 3,16. Efésios 3,16. 5,17 foi Colossenses. Espera aí, Manuel. Você está certo. Efésios 5,17. Efésios 5,17. 5,17. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E como é que se enche do Espírito? Aí dá receita para encher do Espírito. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então essa é a receita para ser cheio do Espírito. É cantar, é servir, é louvar a Deus, é se alegrar na presença de Deus. E em Colossenses 3,16 fala algo parecido. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, o Novo Testamento fala para louvar também. E, finalizando, para dar um tempinho para vocês fazerem perguntas, em Apocalipse, é um texto assim, muito solene. Então, eu comecei falando do dia triste, que o Espírito Santo não veio mais sobre nós, quando nós desobedecemos a Deus. Agora eu vou falar agora do dia alegre, do dia da vitória, do dia em que
Nosso Jesus também triunfou e nós também. Apocalipse 19, é um júbilo no céu. Apocalipse 19. Depois destas coisas, ouvi no céu uma com grande voz e numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: olha que coisa interessante. Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que temeis, os pequenos e os grandes. Porque quando a gente louva a Deus, a gente reconhece que Ele é grande, que Ele é o nosso Pai, que nós dependemos dEle. Versículo 6. Então ouvi uma voz, olha a voz de novo, olha o som de novo. Ouvi uma voz de numerosa multidão, e a multidão obedeceu, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: o que a multidão disse? Aleluia! Vamos dizer? Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, todo-poderoso. O Senhor reina, Ele é todo-poderoso. Alegremos-nos e exultemos, demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, porque o linho fino são os atos de justiça dos santos. Então, vem uma voz do trono dizendo que a gente tem que louvar. A gente vai louvar no futuro e tem que continuar louvando agora. Louvar ao Senhor. Quando a gente louva, a gente conta as maravilhas do Senhor. A gente engrandece o nome dele. Quando a gente louva, a gente é liberto de cadeias que nos prendem, de situações difíceis. A gente enfrenta várias situações. Então é importante o louvor, é importante a adoração, é importante a arte. Tem pessoas que fazem muito bem, que cantam muito bem, que tocam muito bem, que fazem isso muito bem. Agora, a gente não pode perder de vista que o louvor é para o Senhor.